Olá, muito boa noite para você. Está começando o Jogo do Poder deste domingo e hoje, mais uma vez, nós temos a participação feminina. Nós recebemos Caroline Crivoy, ela que é coordenadora de serviços da América do Sul, da Festo. Caroline, seja muito bem-vinda. Obrigada pela sua disponibilidade. Boa noite para você. Boa noite, muito obrigada pela oportunidade de falar um pouquinho da Festo e um pouquinho do nosso Experience Center que nós vamos lançar em Curitiba. Gostaria de iniciar nossa conversa pedindo para que você nos traga o que de fato é a Festo, qual é a principal atuação, em quantos países vocês já estão atualmente. Bom, a Festo é uma multinacional alemã, ela tem operações quase no mundo todo, né? Então, nós temos mais de 20 mil colaboradores, estamos presentes em 176 países, com 250 unidades da Festo aí espalhada nesses países, né? Então, são 100 anos de operação global, e no Brasil especificamente, nós temos 58 anos de operação. Vocês se baseiam em pesquisas? Qual que é o trabalho, né? Qual que é o objetivo da Festo? Então, a Festo é uma empresa de automação industrial, né? Então, nós buscamos levar para a indústria mais eficiência nos seus processos produtivos, ou seja, por meio da automação, a gente busca proporcionar para a indústria maior produtividade utilizando menos recursos. E a Festo destina 8,8% do seu faturamento em pesquisa e desenvolvimento. Então, uma empresa que possui mais de 2.600 patentes, nós lançamos mais de 100 novos produtos por ano, né? Então, é uma empresa que busca muita tecnologia para o setor industrial. E nós baseamos tanto em pesquisa e desenvolvimento e levamos muito também em conta as forças da natureza para fazer esses desenvolvimentos, né? Então, a Festo tem uma área que desenvolve os nossos bionics, né? Então, a Festo chama dessa forma. Então, por exemplo, nós temos uma garra que foi uma garra, né, que faz o transporte de produtos baseados, por exemplo, na garra do camaleão, né? Então, no movimento da garra do camaleão, a gente consegue pegar qualquer tipo de produto com qualquer formato sem danificar o produto. Nós temos também uma outra garra baseada no rabo do peixe, na espinha do peixe. Então, a Festo usa muito as forças da natureza como inspiração para desenvolvimento dos seus produtos. Algum setor específico da indústria ou tem uma grande capilaridade, é bastante abrangente? Isso é até um orgulho que a Festo tem, né? Nós atuamos em praticamente todos os segmentos industriais. Então, hoje a gente atende mais de 35 segmentos, né? Então, todos os ramos que possuem automação, nós estamos lá com um portfólio bastante vasto. E Caroline, pela sua experiência, pelo seu know-how, como que você observa o cenário atual da indústria brasileira? O setor industrial brasileiro ele é bastante forte, principalmente na parte alimentícia, né, a parte automotiva. Existe muita pesquisa e desenvolvimento aqui no Brasil, né, principalmente no sul do país, e é também por isso que nós escolhemos o sul do Brasil para colocar o nosso Experience Center, por lá ser também um polo de inovação e desenvolvimento tecnológico, né? Inclusive o Hot Milk está lá, que é um centro de inovação da PUC, que possuem mais de 400 projetos de pesquisa e desenvolvimento, possuem muitas startups mapeadas. Só para você ter uma ideia, eles possuem mais de 37 mil startups do Brasil mapeadas, né? E nós possuímos a intenção de trabalhar com essas startups e trabalhar em conjunto com essas empresas para também contribuir com a evolução industrial brasileira. E Caroline, você comentou que são 100 anos de operação global, sendo 58 anos já no Brasil. Em quais regiões do país vocês já atuam? A Festo já está presente? Nós estamos presente em todo o Brasil, né? Então, nós temos um time comercial bastante reforçado, com tanto com consultor de vendas quanto engenheiros de aplicação capilarizado em todo o país, e também nós possuímos uma rede de distribuição muito forte no país todo. Hoje a Festo, né, a matriz da Festo na América do Sul está em São Paulo, mas no Brasil todo a gente tem essa operação com um time bem grande aí para apoiar nossos clientes, e é até uma coisa que a Festo preza, estar próximo dos nossos clientes, tanto na pré-venda quanto na pós-venda.
Muito bem. E, Caroline, vocês vão inaugurar um centro de experiências, é assim que vocês chamam, né, em Curitiba, no Paraná, no próximo dia 19 de março, na próxima semana, que vai ser a Festo Experience Center, né? Conta pra gente como é que vai funcionar, para quem se destina, quem que é o público-alvo, quem que vai se beneficiar dessa estrutura. O Festo Experience Center, a gente entende que é uma porta de entrada para o futuro industrial mais inteligente e colaborativo, né? Então, no Experience Center, nossos clientes e as engenharias dos nossos clientes têm um playground tecnológico para testar, aprender e criar soluções que transformam processos produtivos, né? Então, nesse espaço, a gente proporciona bancadas de teste, simuladores de aplicação industriais e tecnologias todas voltadas para automação elétrica, pneumática e eficiência energética, e também a nossa solução de digitalização. E com isso, a ideia é que a partir desses testes e a partir do conhecimento das engenharias, a gente reduza os riscos e aumenta a assertividade no dimensionamento das soluções. E então é um espaço que permite tanto os testes e a capacitação das engenharias dos nossos clientes. E o espaço também possui uma conexão remota com os experience centers ao redor do mundo. Né? Então, a gente tem essa estrutura aqui dentro do país, mas também os outros países que a Festo atua também possuem. E nós estamos todos conectados. Então, se a gente precisa replicar uma aplicação, né, um cenário industrial, que nós não tenhamos aqui os hardwares para isso, a gente consegue conectar remotamente com outros experience centers. E isso nos permite replicar inúmeros cenários industriais, né, para fazer esses testes e para buscar a inovação. E vocês escolheram a Hot Milk, que é uma universidade do Paraná, né, a PUC do Paraná. E aí, dentro desse contexto, abre uma bancada mais positiva para questões das pesquisas também, por estar dentro de uma universidade? Tem alguma ligação com essa base educacional? Sem dúvida, né? Primeiro, Curitiba foi escolhido por ser um dos principais polos industriais e tecnológicos do Brasil, né? Também para a gente ter essa proximidade com os nossos clientes dentro, né, de um ecossistema de inovação. E a escolha do Hot Milk da PUC foi essencial também para trazer essa inovação, né? Ela potencializa ali o trabalho em parceria com startups, com grandes empresas, com instituições acadêmicas, né? Então, o Hot Milk, ele possui, como eu comentei, mais de 37 mil startups mapeadas. Fisicamente, possui 120 startups lá, tem uma área de mais de 11 mil metros quadrados de infraestrutura, possui 240 laboratórios, né, para pesquisa e desenvolvimento. Além disso, eles possuem diversas atividades que buscam a interação entre essas empresas. E para a Festo, sendo uma empresa de tecnologia, é essencial o trabalho com inovação aberta para impulsionar as nossas atividades como pilar estratégico da Festo. E, além disso, a PUC é a universidade privada mais inovadora do país. Então, por isso também a nossa escolha dentro desse hub tecnológico. Nós vamos para um rápido intervalo comercial, você continua com a gente e para você de casa, não saia da Rede CNT, que nós já voltamos com o Jogo do Poder deste domingo. Até já! Estamos de volta com o Jogo do Poder deste domingo e nós recebemos Carolina Crivoy, ela que é coordenadora de serviços da América do Sul da Festo. Caroline, eu acredito que agora vai se abrir um leque de possibilidades, um leque para futuros negócios muito grande, né? Com essa instalação dessa bancada de experiências que a Festo traz para Curitiba, no Paraná. Vocês buscam interação também com novos parceiros, instituições, startups? Esse hub, né, que vem através da PUC Paraná, seria o caminho ideal neste momento? Com certeza, nós buscamos parcerias com outras empresas, né, para o desenvolvimento da inovação. E com certeza, né, a escolha do Hot Milk foi justamente por isso, como eles possuem uma infraestrutura muito grande nesse segmento, né, de inovação, nós
estamos lá presente, queremos estar lá ativamente, buscando não só parceiros dentro do Hub, mas também estando próximos de clientes da região, para que eles conheçam mais a fundo a nossa tecnologia e as tecnologias de ponta da automação industrial hoje. O que vai ser feito em Curitiba é considerado um projeto piloto ou não? Esse modelo de negócio vocês já levam para outras regiões, para outros países também? O Festo Experience Center, ele existe em outros países, nós temos também aqui em São Paulo, mas esse é o primeiro Festo Experience Center dentro de um centro de inovações, né? Então, sim, nós consideramos como um projeto piloto, e a ideia é a gente trazer mais inovação para a empresa, e com isso, né, se der certo esse projeto piloto, pensar em por que não expandir para outros países ou outras regiões do Brasil mesmo. Pode ser a porta de entrada, então, da Festo para futuras expansões pelo país e até fora, como você acabou de dizer. Com certeza. Muito bem, Caroline, que tipo de contribuição, na sua opinião, né, até pela sua experiência, esse centro experimental ele pode oferecer para a indústria de ponta brasileira? O Experience Center, principalmente por ele atuar em um ambiente de experimentação, aprendizado e cocriação tecnológica entre empresas, engenheiros e parceiros, testar a solução antes de implementar essas soluções reduz o risco técnico e o risco financeiro de novos projetos. E por isso incentiva a adoção de tecnologias mais avançadas, né? Ou seja, auxilia na rápida tomada de decisão e com segurança, né? Além disso, o Experience Center tem um papel muito importante na educação tecnológica da indústria, porque também oferecemos treinamentos técnicos e demonstração de novas tecnologias. Por exemplo, tecnologias voltadas para eficiência energética, voltadas para inteligência artificial, e além de entregar para os nossos clientes insights de como produzir mais com menos recurso. Inteligência artificial e inovação fazem parte, então, do DNA da Festo, certo? Como Certo. acompanhar todas essas evoluções, essas crescentes, né, desse cenário de tecnologia que é muito mutante, é algo assim realmente muito expressivo. Nós estamos muito conectados globalmente, a inovação é um pilar estratégico da Festo. Então, nós estamos globalmente conectados, né, através de uma rede que nós temos aqui interna, e com isso nós fazemos o mapeamento das trends conhecidas do mercado e investimos muito em pesquisa, em desenvolvimento, em parcerias, inovação aberta, para sempre buscar estar atualizado com as tecnologias e sempre buscar estar um passo à frente. Um investimento desse porte, você acredita que coloque o Paraná como território estratégico para a indústria 4.0? Inclusive, se você puder explicar para quem está em casa, né, o que que é a indústria 4.0, por favor. A indústria 4.0 é muito importante, já é um tema que não é tão novo assim, né? Mas a análise de dados no setor industrial é muito importante para otimização de processos e para a evolução da indústria como um todo. E, claro, ainda há uma necessidade de desenvolvimento muito grande nesse parâmetro, apesar de não ser algo novo dentro da fala industrial, né? E a gente ter essa oportunidade de estar dentro de um hub de inovações, com certeza coloca o Paraná como um protagonista aí, né, para fazer esses trabalhos de desenvolvimento dentro da inovação, de análise de dados, indústria 4.0, o uso da inteligência artificial dentro da indústria. E Caroline, quem são os profissionais almejados para fazer parte desses projetos, né, da Festo? Quais são as formações que vocês buscam, principalmente? Olha, bom, como toda empresa, a Festo tem oportunidade em todas as áreas, né? Mas para fazer parte aí nesse grupo que busca a inovação, nós geralmente buscamos engenheiros, né? Principalmente no ramo da engenharia elétrica, que atuam aí na área de automação industrial, pessoas que tenham pensamentos, né, voltados para a inovação
E, além disso, a Festo busca ser atraente para esses profissionais de diversas formas, né? Então, a gente entende que a gente se torna atraente entregando três coisas que a nova geração, principalmente, valoriza muito, que é a tecnologia de ponta, propósito e oportunidade de desenvolvimento. Então, tecnologia de ponta, como eu comentei, a Festo investe fortemente no desenvolvimento de tecnologias avançadas, de inovação, propósito, né? Então, o propósito da Festo, impactar a indústria com sustentabilidade, né? Então, os profissionais mais jovens, eles querem trabalhar em empresas que gerem impacto real. Então, quando a Festo investe e demonstra produtos de eficiência energética, automação, inteligência artificial, a produção mais sustentável é o nosso propósito. A gente mostra isso a partir dos nossos investimentos. E o desenvolvimento, né? Então, nós temos aqui um programa chamado Profissional do Amanhã. Então, quando o estagiário ele entra na festa, ele tem a oportunidade de conhecer diversos departamentos, né? Então, a gente tem um job rotation aí dos estagiários. Nós temos também a Festo Didática, que atua no desenvolvimento do conhecimento dos nossos profissionais. E também temos alguns programas de bolsas de estudo para talentos, né? Eu sou um exemplo disso, inclusive, né? Eu estou na Festo já há 10 anos e eu tive a oportunidade de fazer um MBA executivo na Alemanha, né, como um investimento da empresa para o meu desenvolvimento. Então, fornecendo esses três parâmetros, tecnologia, propósito e desenvolvimento, a Festo se torna atraente para esses profissionais que nós buscamos. Excelente. Nós vamos para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho eu vou querer saber um pouquinho mais desse seu currículo, da sua trajetória profissional. Para você de casa, não saia do Jogo do Poder, que tem muito mais depois do intervalo. Até já. Estamos de volta com o Jogo do Poder e hoje a nossa convidada especial é Caroline Crivoy, ela que é coordenadora de serviços da América do Sul da Festo. Caroline, conta pra gente um pouquinho qual que é a sua formação, como que foi a sua trajetória profissional. Você deu um spoiler lá no final do outro bloco, falando que você já começou há 10 anos na empresa. Conta um pouquinho pra gente como é que foi esse seu caminhar junto com a Festo. Bom, eu sou engenheira de formação, né? Eu sou engenheira de produção. Fiz um MBA em gestão de projetos aqui no Brasil e depois a Festo me convidou para ir para a Alemanha, né? Eu fiquei lá quase 2 anos e fiz um MBA em gestão industrial internacional lá na Alemanha. Na Festo eu já atuo há 10 anos, né? Entrei em 2016, entrei no setor de compras como estagiária, fiquei um período em compras, depois rapidamente eu fui efetivada e depois eu fui convidada para ser parte da equipe de gestão de projetos na área de Customer Solutions. O que é a área de Customer Solutions? É uma área que utiliza os produtos Festo, os componentes que nós fabricamos, e agregamos com produtos de terceiros para criar soluções. Então, nós entregamos em Customer Solutions a solução completa para o cliente. E eu era gestora de projetos. E aí, nesse período que eu era gestora de projetos, eu fui convidada a ir para a Alemanha, e com o meu regresso ao Brasil, eu fui convidada para assumir a área de serviços da Festo. Muito bem, que incrível. E Caroline, você, eu acredito que lidere um time grande, inclusive que abrange toda a América do Sul. Você sendo mulher, sendo jovem, quais são os principais desafios? E quando a gente fala de tecnologia, de engenharia, a gente já imagina um time feito majoritariamente por homens, né? É assim também na sua equipe? E quais são os desafios aí que você tem que lidar no dia a dia? Bom, sim, minha equipe é majoritariamente masculina, mas eu vejo que a Festo é uma empresa muito tranquila em relação a isso, possui muitas oportunidades e meritocracia acima de tudo. Então, sinceramente, né, não tive dificuldades em relação a isso por ser nova ou por ser mulher. Muito pelo contrário, eu vejo que é uma equipe muito profissional e muito respeitosa. Tenho tanto pessoas muito novas na equipe, quanto pessoas que já estão há anos na festa. Então, por exemplo, eu tenho na minha equipe uma pessoa que trabalha há 46 anos na festa, outra que trabalha há 36 anos, outra pessoa na Argentina que trabalha há 40 anos.
Então, desde pessoas mais novas até pessoas muito mais velhas estão na minha equipe e é muito tranquila, é uma equipe sensacional, com muito respeito e parceria aí acima de tudo. Incrível. Falando um pouquinho agora de formação de talentos, eu acho que a gente tem um grande desafio, né, no Brasil, que é reter esses talentos. Tanto que os governos estaduais hoje até se preocupam com isso e fazem intercâmbios internacionais, trazem oportunidades para que os jovens estudem, se qualifiquem, né, possam realmente contribuir para a sociedade, mas de forma que depois eles queiram ficar em suas bases, né? No caso aqui no Paraná, por exemplo. Como reter esses talentos hoje em dia dessa nova geração, Caroline? É um desafio, é um gargalo para a Festo? A Festo, como eu comentei, a Festo possui e fornece muitas coisas que a nova geração valoriza. É o que eu tinha comentado: tecnologia, propósito e oportunidade de desenvolvimento. Isso a Festo tem muito enraizada, né? Então, entregando a esses jovens talentos contato com tecnologia, abertura para a inovação, né? Nós somos muito abertos a ouvir e damos muita oportunidade para a contribuição deles nesse processo, né? Então, como eu comentei, a Festo possui muita tecnologia, mais de 100 produtos lançados por ano, 8,8% do nosso faturamento destinado a P&D, 2,6 mil patentes já registradas. Então, o talento, né, o profissional, quando entra no mercado de trabalho, ele ter contato com essas tecnologias é muito encantador. O propósito da Festo, como eu comentei, né? Os jovens querem realmente trabalhar em empresas que gerem impacto, e a Festo faz isso, né? A Festo atua arduamente no desenvolvimento de produtos que trazem eficiência energética para uma indústria mais sustentável. Então, dentro desse propósito, também a Festo se torna muito atraente. E o programa de desenvolvimento, como você bem comentou, né, sobre intercâmbio, todo ano a Festo manda 5 profissionais para a Alemanha para estudar, para fazer esse MBA executivo, além do programa interno de talentos que a Festo tem, que investe nos profissionais, os programas de mentoria interno que nós temos, esse job rotation que nós temos para os estagiários, que eles têm oportunidade de conhecer diversos departamentos, enquanto ainda estagiário, para eles poderem ter a visão do que eles realmente querem para o futuro deles, e para se porventura vierem a ser efetivados, eles já vêm com uma bagagem muito grande de conhecimento também, o que ajuda a reter o profissional. Você comentou que são mais de 100 produtos já lançados, né, pela Festo nesse cenário industrial. Como que você vê, como que você vislumbra o futuro da indústria no Brasil? Nós estamos caminhando lado a lado de grandes nações, de países mais desenvolvidos do que nós, ou nós estamos aquém? Qual que é a sua observação, Caroline, nesse sentido? Claro, aqui no Brasil existem diversas multinacionais, né? E o desenvolvimento ele é muito forte aqui no país, né? E estando conectado com esses países mais desenvolvidos dentro dessas multinacionais, com certeza traz um futuro promissor aí dentro da indústria. E eu vejo a indústria cada vez indo mais para a tendência, né? É, mais conectada, com inteligência artificial principalmente, com base em dados de processos para otimizações e mais sustentável. E na sua opinião, para que uma indústria tenha sucesso, dê certo, tenha equilíbrio, quais são os pilares, né, que ela tem que se conter? Assim, o que é mais importante para uma indústria brasileira hoje, para se manter de pé? Eu vejo que pessoas, né, então ter um ambiente onde as pessoas são protagonistas, a sustentabilidade, então como produzir mais com menos recursos, né, principalmente nos cenários atuais, eu vejo bastante, e o uso da tecnologia para apoiar nesses quesitos. E você tocou num ponto bem sensível que eu acho que você colocou, inclusive, como primeiro pilar, que seria pessoas, né? Seriam as pessoas. Como que vocês vislumbram um futuro próximo, levando em consideração que até agora, recentemente,
os profissionais se sentiram um pouco até ameaçados, né, por conta da evolução da tecnologia, da inteligência artificial, de serem substituídos em seus postos. E aí você traz muito bem que o primeiro pilar da indústria continua sendo muito importante a construção, essa habilidade de ter pessoas, né? Como é que você vê isso, Caroline? A automação não elimina trabalho, pelo contrário, ela o transforma. Então, o nosso foco é criar funções mais qualificadas, seguras e produtivas, né? E isso apoiadas pela capacitação técnica que a Festo tem muito forte, por exemplo, com a Festo Didatic, com os nossos Experience Centers, com os nossos engenheiros de aplicação estando próximo dos nossos clientes. Então, a automação não elimina trabalho, ela o transforma e o qualifica. Para a gente encerrar esse bloco, a gente voltando agora a falar um pouquinho na inauguração, que a expectativa está muito grande da festa e também, né, da própria Hot Milk e tudo mais, para a próxima quinta-feira, dia 19 de março, a inauguração. Que tipo de cliente vocês pretendem atrair com essa bancada de experiências, né, nesse centro experimental que vai acontecer em Curitiba, dentro de uma startup na PUC Paraná? A Festo atende mais de 35 segmentos industriais. Então, pode ter acesso ao nosso Experience Center todas as indústrias, né, da região que buscam otimizar os seus processos por meio da automação e buscam soluções eficientes e assertivas. Muito bem, Caroline, nós vamos para o nosso último intervalo comercial da noite. Para você de casa, não saia da Rede CNT que nós já voltamos com o Jogo do Poder. Até já! Estamos de volta com o Jogo do Poder e a nossa convidada especial é Carolina Crivoy, ela que é coordenadora de serviços da América do Sul da Festo. Carolina, levando em consideração todas essas instabilidades, né, do cenário global, agora esse problema imenso envolvendo o Oriente Médio, como que a Festo lida, né, com esses altos e baixos? Como que vocês, inclusive, se posicionam no mercado diante dessas instabilidades externas? Olha, a Festo investe continuamente na resiliência logística e em parcerias globais estratégicas para mitigar os riscos e garantir a continuidade do nosso fornecimento para os nossos clientes. Então, nós temos 22 fábricas, 58 centros de engenharia global e nós temos a resiliência para produzir perto dos nossos clientes. Isso reduz a nossa dependência de rotas longas e fortalece também as economias regionais onde a gente atua. E como lidar com a concorrência desleal, né, de baixo custo, como, por exemplo, o mercado chinês, que também tem essa característica, tem em seu DNA a questão da automação. A Festo é uma marca de confiabilidade alemã, né, dentro de um ecossistema completo aí da automação. Às vezes, quem compra de baixo custo, muitas vezes paga caro em paradas de máquina e falta de suporte. Nós oferecemos tecnologia, educação técnica e presença local, um valor que o baixo custo muitas vezes não consegue replicar. Então, nós temos uma equipe muito forte de suporte técnico e engenharia de aplicação que estão próximas do nosso cliente. E que acaba sendo um grande diferencial no dia a dia, até para Com orientações, para pós-vendas e tudo mais. Perfeito. Como que a Festo e esse modelo de negócio que vocês têm hoje focam na questão da sustentabilidade, né? Que eu acho que é um ponto também extremamente importante. Questões, por exemplo, como energia limpa, descarbonização, gestão de resíduos, porque isso tem que ser levado em consideração hoje. Com certeza. Bom, automação bem aplicada significa eficiência. Então, menos desperdício de energia, menor consumo de recursos e processos otimizados, né? Nossas soluções pneumáticas e elétricas são projetadas com esse foco. E além disso, a gente oferece tecnologia de monitoramento que permitem às empresas medir e reduzir o seu impacto ambiental de forma contínua. Nas nossas fábricas também nós temos diversas tecnologias que buscam a sustentabilidade, como, por exemplo, recuperação do CO2 emitido pelas nossas máquinas, energia solar, aproveitamento do aquecimento dentro, né, dos ambientes. Então, nós temos diversas tratativas, tanto para as nossas fábricas quanto para a aplicação dos nossos produtos.
E Caroline, as expectativas estão altas para a próxima inauguração da Festo, que acontece então dia 19 em Curitiba. O que esperar, né? Qual é o time que vai estar por trás disso tudo? Você faz parte você é a coordenadora, na verdade, que coordena todas essas equipes que estão debaixo do seu guarda-chuva. O que vai ser feito especificamente em Curitiba? Bom, nós faremos um evento de inauguração, um speaker muito importante da indústria que vai trazer bastante conteúdo sobre inovação, inteligência artificial, e nós vamos fazer um tour pelo nosso Festo Experience Center. A Festo possui mais de 36 mil produtos no seu portfólio e mais de 10 mil soluções customizadas, né? Então, em Curitiba, nós vamos ter um foco tecnológico muito forte em automação elétrica, onde nós vamos demonstrar os produtos mais recentes que proporcionam fácil conectividade e flexibilidade das soluções. E também nós vamos ter produtos desenvolvidos para máxima eficiência energética em sistemas pneumáticos e soluções de inteligência artificial. Então, nós vamos fazer esse tour tecnológico com os nossos clientes e demonstrar toda a capacidade Festo no desenvolvimento de soluções e demonstrar todo o nosso potencial e know-how em automação industrial. E como ter acesso a todas essas informações pelas redes sociais? O que ficaria mais fácil para a gente colocar para quem está em casa e ficou curioso, né? Quer saber mais sobre a festa? Nas nossas mídias sociais, né, nós vamos disponibilizar todo o conteúdo e também é possível agendar uma visita ao Experience Center, né? O agendamento pode ser feito através de um consultor de vendas da região em que a indústria esteja localizada, e se a empresa ainda não tiver um consultor que atenda, basta entrar em contato com a Festo, que nós retornamos e para entender o contexto e agendamos a visita ao nosso centro de experiência. Muito bem, Caroline, nós estamos caminhando para os momentos finais do nosso programa e eu abro agora então para suas considerações, por favor. A Festo é uma empresa multinacional de grande porte que tem investido fortemente nas tecnologias de ponta da automação industrial, sempre buscando a eficiência energética, a produzir mais com menos recursos. E o Festo Experience Center é um exemplo que nós temos de como nós podemos testar soluções para ter mais assertividade em soluções industriais e reduzir os riscos, tanto financeiro quanto tecnológico, para uma correta e assertiva dimensionamento das nossas soluções. Então, o Fast Excelente. Experience Center estará de portas abertas para receber você, representando a sua indústria, para a gente fazer toda a demonstração desses componentes tecnológicos. Muito bom, tenho certeza que vai ser sucesso. Aliás, nós desejamos muito sucesso a toda a equipe. Parabéns por esse investimento. E em nome da Rede CNT, agradeço a sua participação. Obrigada por compartilhar com a gente um pouquinho da sua experiência, né? De toda a sua habilidade em falar em tecnologia. Caroline, foi um prazer recebê-la. Boa noite para você e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada e boa noite. Para você de casa, muito obrigada também. Um ótimo descanso. No próximo domingo, um novo convidado, um novo entrevistado aqui no Jogo do Poder para você. Até mais. Boa noite.